tuas necessidades e expectativas que resultam do mecanismo das leis do progresso que te impelem à evolução. Não apenas tu as possuis, senão todas as criaturas, algumas das quais em maior volume e intensidade. O teu relacionamento com o próximo impõe-te a conduta de compreendê-lo, evitando que lhe exijas viver conforme os teus padrões, dentro das tuas inquietudes e aspirações. Assim agindo, nunca sofrerás decepções, nem te sentirás defraudado em relação aos demais. Cada um age conforme as suas próprias resistências e conquistas. Se consideras o teu amigo como carente de compreensão, a quem não deves exigir, senão oferecer, liberando-o das tuas constrições emocionais, vê-los-ás crescer e avançar, propiciando-te a mesma oportunidade que lhe concedes. Caso te pareça difícil, pensa no quanto gostarias que agissem bem em relação a ti e faze-o dessa forma. Se te falecem as forças e a mágoa, a ira, o ciúme, a revolta buscam alojamento em ti, ora, a fim de adquirires compreensão, na certeza de que, igual que tu, todos são aprendizes da vida. Torna-te paciente, gentil, desculpando os erros dos outros e auxiliando-os a corrigi-los e a retificar-se interiormente. Amplia as tuas capacidades de sabedoria, de amor, de ação fraternal em favor dos que ainda se retêm na retaguarda ou te passaram à frente e talvez se esqueceram de ti. Nunca ponha as tuas necessidades e expectativas acima daquelas que estão presentes em teu irmão, pois que tu já sabes como agir, pois bem conheces o bem e ele, talvez, ainda não. Entre os cuidados devidos ao corpo e à alma, recordemos o problema da habitação. Quanto mais instruída a pessoa, mais asseio na moradia. Nem sempre a residência é rica do ponto de vista material. Vê-se aí, contudo, limpeza e ordem, segurança e bom gosto. É imperioso, porém, que o senso de higiene e harmonia não se fixe unicamente no domicílio externo. Necessário que semelhante preocupação nos alcance o pouso íntimo. A mente é a casa do espírito. Sabemos que uma casa, por mais simples, deve ser arejada e batida de sol para garantir a saúde. Ninguém conserva lixo de propósito no ambiente familiar. Qualquer perturbação no sistema de esgoto ou na circulação da energia elétrica representa motivos para assistência imediata. Desde épocas remotas, combatemos a escuridão, da tocha à candeia e da candeia à lâmpada moderna. Esmera-se o homem na criação de recursos com que se defender contra o predomínio das trevas.
Pondera quanto a isso e não guardes ressentimentos e nem cultives discórdias no campo da própria alma. Trabalha, estuda, faze o bem e esquece o mal, a fim de que te arregimentes contra o nevoeiro da ignorância. Tua mente, tua casa intransferível. Nela te nascem os sonhos e aspirações, emoções e ideias, planos e realizações. Dela partem as tuas manifestações nos caminhos da vida, e de nossas manifestações nos caminhos da vida dependem o nosso cativeiro, a sombra ou a nossa libertação para a luz. Descerra o santuário da própria mente ao fulgor da luz espiritual que nos clareou a inteligência, a fim de que possas semear um novo destino à distância das sombras. O pensamento é o embrião de toda a lavoura do Espírito, e do Espírito dimanam todas as leis e todas as forças que garantem a excelsitude da vida e o equilíbrio do cosmos. Nossa mente é a matriz dos valores destinados à nossa plantação de dons inefáveis para a imortalidade. Toda a colheita obedecerá à sementeira, tanto quanto as nossas realizações se expressarão onde estivermos, segundo pensarmos. Arroja da lâmpada viva da ideia os raios de amor que possam trazer em teu benefício o amor que preside os mecanismos do universo. Aprendamos a semear mentalmente, renovando-nos para o supremo bem. Lancemos pensamentos de paz e bondade, compreensão e auxílio ao redor de nós mesmos. Não te limites, porém, a pensar. Traduze a harmonia do campo interior através da palavra e do serviço, mobilizando a palavra construtiva na plantação de conhecimento superior e movimentando as mãos no cultivo da fraternidade. A luz que nos orienta a estrada evolutiva deve partir da estática da beleza para a dinâmica da ação. Cristo, o Mestre dos Mestres, guardou acima de tudo a mente nos desígnios do Pai e Criador, desdobrando-se no ideal de servir, sustentando o Verbo e os braços na construção do bem sem limites. Se estamos esposando o Evangelho, por abençoado roteiro de nossa peregrinação para os altiplanos da vida, esqueçamos o mal que nos tem perturbado a romagem para fixar nossos melhores propósitos no ensinamento do Cristo, a fim de nos convertermos em instrumento para a sua excelsa extensão. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estarmos aqui mais uma vez reunidos em esse encontro que congrega música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Qual a relação entre o cérebro humano e a existência de Deus? Seria por acaso o cérebro objeto da vontade divina ou em verdade este é o legítimo criador da hipótese de Deus? E das coisas atribuídas ao luminoso, seriam os seus significados criados pelo pensamento ou o pensamento é instrumento para a captação do sentido do mundo? Pois é, tais questionamentos não são objetos da sofisticada ciência nem de rigorosa filosofia, são algo da natureza humana. Nesse programa, vamos conversar sobre isso. O nosso tema é a mente.
Em 17 de julho de 1990, o então presidente George W. Bush pai e o Congresso dos Estados Unidos proclamaram em conjunto que a década de 1990 seria a década do cérebro. O objetivo dessa iniciativa era aumentar a conscientização pública sobre a importância da pesquisa cerebral e os benefícios que poderiam ser obtidos com a compreensão do cérebro, bem como o impacto econômico das doenças e afecções cerebrais, além da necessidade de um novo modo de compreender e lidar com as perturbações mentais, bem como a própria mente. De fato, esse pequeno aparelho, pesando cerca de 1.300 gramas, quase 100 bilhões de neurônios e outro tanto de mesma monta em células gliais, em um universo composto de aproximadamente 3.000 tipos de células, sendo os neurônios atores destacados dessa sinfonia. Células compostas de 80% de água, com cada qual possuindo 10.000 conexões com outros neurônios, abrindo uma estatística estonteante de quantidades e potencialidades. É nesse colosso que se dão desde as cognições mais sofisticadas até as expressões sentimentais, passando pelas abstrações, intuição, sentido e, por que não dizer, as experiências mítico-religiosas, permitindo a clara certeza da existência de Deus. Mas tais manifestações seriam produzidas pelo cérebro? Qual o papel verdadeiro desse instrumento na construção do que é chamado de mente? Marvin Minsky, cientista cognitivo norte-americano, considerado o guru da inteligência artificial, afirmou que a mente humana é um computador feito de carne, em clara alusão aos efeitos percebidos pela ação da mente humana como epifenômenos dos intricados mecanismos cerebrais. Para um neurocientista acostumado às experiências tangíveis, paradigma nas ciências tradicionais, lidar com algo tão subjetivo e imaterial quanto a mente é algo desafiador. Perguntas simples do tipo: onde está guardado no cérebro o carro verde do titio com o qual íamos ao sítio nos finais de semana, é algo que ainda carece de respostas assertivas, posto que o que sobram são teorias, suposições, em aquilo que Karl Popper chama de materialismo promissório. Nesse mesmo diapasão, filósofos pesquisadores de todo o jaez agrupam-se para engrossar a fileira dos fisicalistas. É o monismo materialista que a tudo reduz, a tijolos que constroem paredes, que se agrupam em casas. Contudo, há em a mente algo que a ciência chama de difícil problema da consciência, ou seja, aquilo que se refere à dificuldade em explicar como a consciência subjetiva, a experiência de ter uma vida interior, surge a partir do cérebro e da atividade neuronal. Em outras palavras, como os processos físicos e químicos do cérebro resultam na experiência qualitativa de sentir, perceber, pensar e ter emoções. São chamadas de qualia essas tais sensações e experimentações de caráter subjetivo, às quais estamos todos submetidos. Desta forma, como conceber em termos fisiológicos os fenômenos da transcendência observados em parte significativa da população? Teóricos da promissoriedade buscam avidamente por essa explicação plausível, onde de fato estaria Deus no cérebro. Estaria próximo ao carro verde do titio ou em outro lugar específico? Para o geneticista americano Jim Hammer, a questão da experiência de Deus estaria em verdade em um gene, ao qual ele denominou de gene de Deus. Trata-se do VMAT2, é um transportador de monoamina vesicular, o qual, segundo suas pesquisas, quando possuindo na posição 33.050 uma base nitrogenada citosina no lugar de uma adenina, daria a seu portador a capacidade de ter experiências espirituais e religiosas. É importante notar que ele também apresentaria o gene da obesidade, da homossexualidade, dentre outras das suas conclusões. Em outra ponta, ao associar as experiências transcendentes a algo ligado à afetação no lobo temporal, o professor de psicologia da Universidade Laurentiana, no Canadá, Michael Persinger, criou o famoso capacete de Deus, uma engenhoca capaz de provocar experiências espirituais em quem o utilizasse.
Essa grande promessa figurou durante muito tempo como a explicação definitiva do porquê sentimos a presença de Deus. Em seus desdobramentos, chamou aquelas presenças espirituais os seres percebidos pelos médiuns de transitórios do lobo temporal, em uma tentativa de se descolar da existência real do Criador entre nós. O fato é que a mente continua sendo a grande demonstração de que somos mais do que carne, fonte dos fenômenos intitulados psi, estudados pela metapsíquica e posteriormente pela parapsicologia, os quais têm aberto novas fronteiras na compreensão das faculdades extracerebrais observadas, ruindo de vez o castelo de cartas da materialidade de promessas. A mente é um horizonte ainda largo que requer estudo para sua compreensão absoluta. É na consciência que estão incertas as leis de Deus, conforme questão 621 de O Livro dos Espíritos. É nela que encontramos as potências latentes e grandiosas do espírito imortal. Lá também está a imagem do Criador, fonte suprema de equilíbrio e harmonia, fanal de todos os entes por ele criados. Em a mente está a história da humanidade, armazenada nos inconscientes pessoal e coletivo. As lembranças de vidas já vividas, aprendizados e coisas que tais. Componentes indissociáveis da ideia de progresso e evolução. Fonte dos poderes múltiplos da telepatia, telecinesia, das inspirações dos poetas e dos grandes impulsos criativos das ciências. É lá que estão a beleza das manhãs e todas as demais estesias do universo. Lá se encontra o amor em gema pura, inexpugnável, aguardando o despertar para jogar-se ao mundo qual fonte radiante de luz sobre toda a terra. A mente não é a casa de Deus, mas é lá que encontramos as portas da sua morada. A mente calma nos concede o divino reino e, quando pura, nos oferta a face de Deus. Não há como coisificar, falsear ou negar. O cérebro, inequívoco sinal da presença de uma inteligência criadora, não é fonte, mais importante veículo das percepções mentais e, portanto, reina imperioso em sua nobre finalidade. Todavia, resta para o além dele, calmamente aguardando o seu momento de entrar em cena para dar o ar da graça, explicando aos impacientes homens da razão que, conforme Leon Denis assim nos assegura, a eterna criação, a eterna renovação dos seres e das coisas é tão somente a projeção do pensamento divino no universo. Pensamento, um ar, uma palavra solta ao vento, questões difíceis de entender, equações a resolver. Um minuto é longo tempo, o passado é só lembrar. Em uma caixa de surpresas eu acendo as labaredas do meu modo de viver. Pensamento que se vai a cor do som, essa música que traz o leve tom. Minha mente se esvai para te encontrar, se revelar em teu amor. Minha alma está aqui, quer voltar, encontrar a porta aberta e só entrar. O destino de nós dois, você e eu, em um enfim, meu coração vai ser feliz. Um pulso, um pensamento, um ar, uma palavra solta ao vento, questões difíceis de entender, equações a resolver. Um minuto é longo tempo, o passado é só lembrar. Em uma caixa de surpresas eu acendo as labaredas do meu modo de viver. Pensamento que se vai a cor do som, essa música que traz o leve tom. Minha mente se esvai para te encontrar, se revelar em teu amor.
nós dois, você e eu. Em um enfim, meu coração vai ser feliz. Pensamento que se vai a cor do som. Essa música que traz o leve tom. Minha mente se esvai para te encontrar, se revelar em teu amor. Minha alma está aqui e quero voltar. Encontrar a porta aberta e só entrar. Quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor e encontra a luz dos princípios espiritistas a clarear-lhe os vastos corredores do santuário interno, deve consagrar-se à apreciação do pensamento quanto lhe seja possível, a fim de iniciar-se na decifração dos segredos que para nós todos ainda valem o fulcro mental. Se as incógnitas do corpo fazem no mundo a paixão da ciência, que designa exércitos numerosos de hábeis servidores para a solução dos problemas de saúde e genética, reconforto e eugenia, além túmulo, a grandeza da mente desafia-nos todos os potenciais de inteligência no trato metódico dos assuntos que lhe dizem respeito. A psicologia e a psiquiatria, entre os homens da atualidade, conhecem tanto do espírito quanto um botânico, restrito ao movimento em acanhado círculo de observação do solo, que tentasse julgar um continente vasto e inexplorado por alguns talos de erva, crescidos ao alcance de suas mãos. Libertos do veículo de carne, quando temos a felicidade de sobrepairar além das atrações de natureza inferior, que por vezes nos imantam a crosta da terra indefinidamente, compreendemos que o poder mental reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossas experiências isoladas ou coletivas. A mente é manancial vivo de energias criadoras. O pensamento é substância, coisa mensurável. Correspondem-se as ideias segundo o tipo em que se expressam, projetando raios de força que alimentam ou deprimem, sublimam ou arruinam, integram ou desintegram, arrojados sutilmente do campo das causas para a região dos efeitos. Quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis nas obras do bem ou do mal. E em razão dessa lei que preside a vida cósmica, quantos se adaptarem ao reto pensamento e à ação enobrecedora, se fazem preciosos canais da energia divina, que em efusão constante banha a humanidade em todos os ângulos do globo, buscando as almas evoluídas e dedicadas ao serviço de santificação, convertendo-as em médiuns ou instrumentos vivos de sua exteriorização para benefício das criaturas e erguimento da terra ao concerto dos mundos de alegria celestial. Não nos iludamos quanto à necessidade do burilamento espiritual em se tratando de realizações coletivas para conquistarmos na Terra o domínio dessas forças. Consideremos que por agora, no plano físico, somos criaturas nem sempre harmoniosamente afinadas umas com as outras. Se milhares de inteligências se unirem na atualidade, numa faixa única de sintonia, sem o aperfeiçoamento a que nos reportamos, o que seria das comunidades terrestres se as projeções de energia mental concentrada se fixassem nos assuntos de hegemonia
ou destruição. O ensinamento de que se nos clareia o raciocínio atinge por analogia os nossos problemas de intercâmbio entre os dois lados da vida. Vejamos o assunto entre as criaturas na experiência física e aquelas outras que as ocorrências da morte situam no mais além, todas elas no mesmo gabarito sentimental. Como reclamar segurança e ordem, paz e harmonia entre os dois planos, se espíritos imperfeitos que ainda somos, viéssemos a usar o expediente a que nos referimos, a fim de provocar manifestações e pronunciamentos em regime de urgência, unicamente atendendo a critérios pessoais? Aqui entra o impositivo de nos ajustarmos à força disciplinadora da religião. Se nos propomos a manejar com proveito os recursos do pensamento, é preciso que a oração nos controle os impulsos para que o espírito de utilidade se nos sobreponha à vocação para o tumulto. Sem a ideia de Deus e sem a prática do serviço desinteressado ao próximo, não nos será possível sintonizar integralmente as forças da vida com a lei do eterno bem. Pensemos com base no amor que Jesus nos ensinou, e teremos a chave que nos descerrará o caminho de elevação para a felicidade comunitária no grande amanhã. Jeremias acordou em um instante o qual jamais imaginara em sua existência. Habituado aos movimentos perfeitos do corpo, nesse dia, fora tragado pelo imobilismo absoluto. Por certo, percebeu em instantes passados que algo estava errado. Dormência na ponta dos dedos foram os primeiros sinais. Agora, como se houvesse uma falta absoluta de energia, nada mais funcionava. Seus olhos ainda faiscavam vida, as pálpebras lhes protegiam dos ciscos em movimentos preservados, mas braços, pernas, tronco, nada se movia, estava em estado de absoluta tetraplegia. Os dias subsequentes foram extremamente dolorosos para o assustado Jeremias. Fora acolhido por uma patologia grave que lhe roubou os movimentos, deixando-o prostrado sobre uma cama. A médio prazo, foi perdendo também a consciência e, qual vegetal, agora era prisioneiro em um corpo inerte. Contudo, algo se processava no cérebro daquele rapaz. De alguma forma, ele era capaz de pensar, pelo menos assim percebia em seu mundo íntimo. De alguma forma, as ideias eram ofertadas em uma ambiência qual a dos retiros em que se buscam paz e sossego. De pouco em pouco, analisou encontros, desencontros, possibilidades, ações e desistências, criando uma atmosfera de revisão e aprendizado, apesar da incapacidade de transformar quaisquer daquelas conclusões em ações correcionais do que fosse passível de mudança. Por cerca de um ano, prostrado e reflexivo, Jeremias estudou-se em profundidade, adquirindo ciência de si mesmo em proporções tais que em outras circunstâncias demandaria muitas vidas para fazê-lo. Entretanto, de que valeriam tais aprendizados se seu corpo não respondia aos impulsos provenientes do cérebro? Para onde iriam tais abstrações? De todos os gêneros de pensamento, esses, sem dúvida, eram os mais recorrentes. Certa feita, ouviu falar até de espíritos e de suas relações com os indivíduos. Porém, vez que jamais se ocupara com tais pensamentos, não dedicou a eles maiores atenções. Imaginou-se na figura de um daqueles espectros energéticos. Foi assim a abordagem que lhe chegou à época. Mas considerando-se dessa forma espírito, o que aconteceria com o indivíduo Jeremias em tal situação? Será que ele teria as mesmas limitações? Será que, em sendo espírito, ele também estaria preso ao corpo como agora? Contudo, ao dar-se conta de seus fluxos mentais pululando em meio a um corpo sem movimento, concluiu que ele, estando aprisionado em sendo espírito, isso pouco lhe serviria nesse instante.
A única saída era acostumar-se com a ideia e deixar este corpo consumir-se até a perda total das forças, libertando em a finitude do carreiro de imenso sofrimento ao qual se vinculara. Em uma certa manhã, deu-se conta de que a brisa fresca do amanhecer, acompanhada dos primeiros raios de sol, adentraram pela janela do aposento em que se encontrava, envolvendo seu corpo tal qual um abraço amoroso de um ente querido. Embora insensível nas terminações nervosas normalmente acionadas em tais situações, pôde perceber a leveza do vento, qual pétala aveludada de uma flor, e o frescor desse abraço, qual hálito perfumado das belas rosas do jardim. Em um movimento involuntário, quis levantar-se, e qual não foi a sua surpresa? Ele estava de pé, ao lado da cama, como se recuperado estivesse de todas aquelas mazelas. Uma alegria incontida tomou conta da sua alma, iniciando o desejo ardente de gritar para todos que estava curado, que algo acontecera e que ele estava de volta. Porém, observando melhor a cena, deu-se conta de que o corpo continuava ali, deitado e imóvel sobre o leito, estava ali, deitado e imóvel sobre o leito, demovendo-o dos procedimentos imaginados. Ele estava fora do corpo, desdobrado, em perfeito estado, qual um duplo corrigido que se apresentava em sinal de liberdade. Teria morrido? Afinal, essa seria a sensação que sentem os moribundos? Podia agora andar pelo quarto, ir ao banheiro, olhar pela janela, estava livre e isso era o mais importante. Mas o que seria possível realizar nessa forma em que se encontrava? Será que podia voar? Experimentou imaginar-se levitando, sendo imediatamente atendido em seus pensamentos. Seus pés foram se deslocando do chão em um misto de curiosidade, medo e extrema felicidade. Em meio às brincadeiras às quais experimentava, Jeremias foi tragado daquele espaço, indo parar em uma sala ampla, daquelas típicas de palácios ornados de pinturas e afrescos de excelente qualidade, percebendo que ali não estava só. Um homem que não conhecia, dizendo tratar-se de Oséias, apresentava-se para os esclarecimentos necessários. Jeremias aproximou-se em tom jovial, cumprimentou ao homem, sendo por ele saudado efusivamente. Oséias, tomando a palavra, imaginando que Jeremias trazia um caminhão de perguntas, apressou-se nas minudências atinentes aos fatos. Explicou, em tom professoral, o porquê daquela súbita doença e de quais propósitos ele, Jeremias, poderia agora auferir, aproveitando-se da condição em que ele se encontrava. Entretanto, essas não eram as maiores dúvidas do jovem recém-liberto do corpo. A questão era porque ele continuava a pensar, mesmo estando em um corpo cujo aparelho cerebral havia sido danificado. Percebendo o alcance de tais indagações, Oséias complementou: o corpo humano, caro Jeremias, é qual um instrumento de precisão entregue ao espírito para que cumpra em solo terreno as missões às quais se vincula, sendo por essa razão o veículo dúctil das vontades acerbas do espírito, verdadeira fonte volitiva das ações do ser. Sem o corpo e suas funções, o espírito continua ativo, contudo, sem a possibilidade de expressar-se por seu intermédio. És espírito, amigo, e o corpo é uma veste temporária. Mas, amigo Oséias, obtemperou o arguto Jeremias, não seria o cérebro a fonte de todo o pensar e sentir? O que estás a dizer é que algo existe para além deste órgão que o reduz a simples instrumento de percussão de ondas mentais emanadas pelo espírito? Exatamente, caro Jeremias. Memórias, pensamentos e desejos têm no espírito a fonte primaz de suas manifestações. Todavia, será necessário o acolhimento dessas ondas mentais, o processamento nas teias dos mapas neurais ali estabelecidos para que a expressão final se dê, mediante circuitos eferentes do sistema nervoso que acionam o corpo para as ações consequentes. É um casamento perfeito entre mente e corpo. Eventuais epifenômenos do cérebro confundem a cabeça dos observadores, que desatentos imaginam-no como o único responsável por tudo isso. Simples desvio na ótica das observações mais aguçadas do tema.
Jeremias parou para imaginar que o seu casulo momentâneo lhe fora concedido para que em solilóquios pudesse usar aquele tempo para pensar em si, sem as distrações do cotidiano, e que, por certo, lhe fora dada uma chance maravilhosa de aprofundamentos. Lembrou do quanto havia progredido em elucubrações existenciais, restando-lhe ainda uma curiosidade. Oséias, ao retornar para o corpo, ainda serei capaz, quando desejar, de voltar a ter experiências quais a que agora me encontro? Oséias sorriu, anuindo sem deixar rastros para quaisquer dúvidas. Em verdade, Jeremias, és espírito, e este voa para onde quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Se queres aumentar as chances de sucesso em sua difícil empreitada, ama, espera e perdoa, ciente de que dia virá em que serás livre, nascendo de novo a cada possibilidade de ser mais do que é nesse instante. Aproveite as horas do silêncio e volte à liberdade cônscio das suas obrigações. Jeremias volveu ao corpo inerte e, em conversações silentes, aproveitou os momentos finais daquela experiência, deixando em aquele vaso imóvel de ação e cheio de vida as vibrações de sua felicidade, por saber que a mente é pássaro que voa, alça os céus a liberdade, rompe grilhões, ergue-se a espada em uma luta enfrene de quem não vive à toa. E se o além é infinito, aonde vai o que liberta, consciência ativa que deduz e se apodera? A vida real, sob a luz, não mais quimeras, é eternidade que anuncia aqui na mente em porta aberta. Você é minha paz, o meu sossego. A minha fortaleza, meu companheiro. Fonte de me elevar, sabe? Você é minha sorte, o meu destino. A minha sintonia, o meu caminho. Força de continuar, sabe? Você é o farol, a linha reta. A conciliação, a medida certa. O alimento e a razão. Transcende a tudo que há no mundo. Reformador de alma, absolvição, espelho da santidade, a excelência, o compromisso, o despertar da vida, outra dimensão. Hálito de Deus, imperador dos mansos, guia modelo da perfeição, rio de água que não termina, marco do bem, a redenção, álibi do tempo que se renova, traço de luz que não vai findar,
a fé plena consciência, o alento, a cura. O amor é 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 a cura. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Paulo, Efésios 4:23. A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode, comumente, acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na Terra. Provavelmente, não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto, em muitos lances da experiência, somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. A situação social, bastas vezes, não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como sendo cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes, não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las, com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E depois de aceitá-las construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino para a edificação do futuro melhor. Quando os instrutores da sabedoria preconizam o estudo, não desejam que o aprendiz se intelectualize em excesso, para a volúpia de humilhar os semelhantes com as cintilações da inteligência,
E quando recomendam a meditação, de certo não nos inclinam à ociosidade ou ao êxtase inútil. Referem-se à necessidade de nosso aprimoramento interior para mais vasta integração com a luz divina, com a luz infinita, porque o reflexo mental vibra em tudo. Nossa alma pode ser comparada a espelho vivo, com qualidades de absorção e exteriorização. Recolhe a força da vida em ondas de sentimento e emite-as em ondas de pensamento a se expressarem através de palavras e atitudes, exemplos e fatos. Reflitamos assim constantemente uns nos outros. É pelo reflexo mental que se estabelece o fenômeno da afinidade, desde os reinos mais simples da natureza. Vemo-lo nos animais que se acasalam no mesmo tom de simpatia, tanto quanto nas almas que se reúnem na mesma faixa de entendimento. Os mundos no espaço refletem os sóis que os atraem e a célula, quase inabordável do corpo humano, reflete o alimento que lhe garante a vida. Os planetas, os corpúsculos, porém, permanecem escravizados a leis cósmicas e organogênicas irrevogáveis. O espírito consciente, no entanto, embora submetido às leis que lhe presidem o destino, tem consigo a luz da razão que lhe faculta a escolha. A inteligência humana, encarnada ou desencarnada, pode contribuir pelo poder da vontade na educação ou na reeducação de si próprio, selecionando os recursos capazes de lhe favorecerem o aperfeiçoamento. A reflexão mental no homem pode assim crescer em amplitude e sublimar-se em beleza para absorver em si a projeção do pensamento superior. Tudo dependerá do nosso propósito e da nossa decisão. Todos temos fome de plenitude. O desejo é o imã da vida. Desejando, sentimos. E pelo sentimento, nossa alma assimila o que procura e transmite o que recebe. Aprendamos, pois, a querer o melhor, para refletir o melhor em nossa ascensão para Deus. A mente é a casa viva onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Se julgarmos que o ouro precisa erigir-se em material único adequado à nossa construção, cedo sofremos a ventania destruidora ou enregelante da ambição e da inveja, do remorso e do tédio, que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Se supomos que o poder humano deve ser o agasalho exclusivo de nosso espírito, somos apressadamente defrontados pela desilusão que habitualmente assinala a fonte das criaturas, enganadas pelos desvarios da autoridade. Se encontramos alegria na crítica ou na leviandade, naturalmente nos demoramos em cárceres de perturbação e maledicência. Moramos em espírito, onde projetamos o pensamento. Respiramos o bem ou o mal, de acordo com as nossas preferências na vida. Na Terra, muitas vezes temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Só o trabalho incessante no bem
pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação do lar interno. Por isso mesmo, disse Jesus: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Idealizemos mais luz para o caminho. Abracemos o serviço infatigável aos semelhantes e a nossa experiência de alicerces na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Sinto o coração pulsar no amanhecer, no pôr do sol, ou sob a luz do luar. Abra a mente, abra o coração, com a luz sinta a emoção. A vida que floresce vibra com o ar. No brilho do sol, a vida pulsa em paixão. Abelhas das flores, aromas no ar. Sentimentos em ebulição, nos jardins da vida, renovação. Abra a mente e o coração, deixa a luz invadir e sinta a emoção. O sol, as flores, os amores, os cheiros, os sabores, as cores. Sinta a luz do amanhecer, o ar do pôr do sol. Entre o passado e o futuro, deixa a luz do sol entrar. Na vida é tempo de saber viver. Abre a mente e o coração, deixa a luz invadir e sinta a emoção. O sol, as flores, os amores, os cheiros, os sabores e as cores. Sinta a luz do amanhecer, o ar do pôr do sol. Cheiros, os sabores e as cores. Sinta a luz do amanhecer. As almas ingressam nas responsabilidades que procuram para si mesmas. Segundo talhamos o nosso perfil moral, angariamos os favores das oportunidades de serviço diante das leis universais. Ninguém foge aos estigmas da viciação com que sulca a estrutura da própria vida. Paz significa vitória da mente sobre os seus próprios atributos. Resguardemos assim a vida mental, na certeza de que o teor da nossa meditação condiciona a altura da nossa tranquilidade. Nada ocorre conosco sem resultado específico. Teimosia no erro, conta agravada. Ausência de disciplina, débito permanente. Remorso, aviso da consciência. Reajustamento, estágio na enfermidade. Multiformes ocorrências no mundo interior anunciam constantemente o clima de nossa escolha. A tempestade é precedida dos indícios inequívocos que lhe configuram a extensão. De igual modo, através da análise real de nós mesmos, encontramos o exato esboço das futuras experiências. À vista disso, ante a luz do Evangelho, ninguém desconhece a ausência do destino que se lhe desdobra ao porvir. A justiça da lei tem base na matemática, e quem possui parcelas determinadas pode ajuizar perfeitamente quanto à soma daquilo ou disso.
Entrega-te, pois, a novos haustos de esperança e supera as próprias limitações, atendendo aos apelos do amor que ecoam da altura. Reúne humildade e serviço, simplicidade e perdão, estudo e caridade, bondade e tolerância no esforço de cada dia, e com semelhantes fragmentos de amor e luz, levantarás o templo divino de tuas mais belas aspirações diante da eternidade. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto, nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados, por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para crisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. E através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Senhor, peço que me conceda força mental para lidar com os desafios que enfrento. Neste momento, Senhor, ajuda-me a ter clareza de pensamento para que eu possa tomar as decisões sábias e a encontrar paz interior para superar todas as minhas ansiedades. Que eu possa encontrar em Ti a força e a confiança necessárias para o enfrentamento de qualquer dificuldade. Nesse instante, ó Pai,
Sei que tu és a fonte da minha saúde mental. Portanto, cura as minhas feridas emocionais, fortalece a minha mente e renova a minha esperança. Ajuda-me a encontrar a paz em meio à agitação do mundo e acalma minha alma, confiante de paz interior que tu prometeste. Permita, Senhor, que eu possa encontrar alegria em ti, mesmo nos momentos mais tortuosos e difíceis da vida. E que nesse dia eu possa encontrar a serenidade, a tranquilidade e a paz. Que assim seja. Pense em Deus como algo que está aqui e em todo lugar. Pense nas areias do deserto, nas asas dos que voam sobre o mar. Pense em Deus para além dessas estrelas, no infinito difícil de encontrar. Pense nele, em tua alma descoberta e na força que ele pode despertar. É assim que o sentimos tão presente em nossa mente, atributo invulgar. É assim que acontece de repente, que a sua luz em cada um irá brilhar. Eu penso em tua beleza, te vejo na natureza, o perfeito que em tudo eu sei que há. Tenho agora a certeza que a nobre realeza está aqui em minha mente, é só pensar. Diz pra mim, meu amigo Deus, como eu faço para ter a pureza em minha alma pra te ver. E se isso tudo é mesmo assim, eu te peço, diz pra mim, como alcanço em pensamento a tua paz. A tua paz. A tua paz. Pense em Deus como algo que está